Os supernovatos agora estão de olho nos figurões ou nos mais fortes do mundo da pirataria, que no caso são os Yonkous. Eles querem tomar os seus postos e agora a batalha generalizada começou no Novo Mundo. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre a aparição do Shanks, outros personagens que voltaram para a obra, sua batalha com o Kid e também vários mistérios que permeiam esse capítulo. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltando para a gente comentar sobre o capítulo 1076 de One Piece. O Novo Mundo está alvoroçado, a gente tem diversas batalhas e agora vai se iniciar mais uma, que no caso é do Shanks contra o Kid. Será que o Kid tem alguma chance contra o Shanks? Será o que é que vai acontecer com ele? Será que ele pode morrer? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a continuação da batalha dos Serafins contra Luffy, Zoro e possivelmente Rob Lucci e Kako, porque eles estão tentando convencer o Luffy e o Zoro a soltarem os dois para que eles possam ajudar, e assim, depois que essa batalha acabar, eles vão se deixar ser capturados mais uma vez. O Zoro duvida, mas o Luffy acredita. O Luffy sempre acredita na bondade das pessoas e esse ponto é bem interessante, porque isso me lembra da sua aliança com o Lau. Ele perguntou assim, Lau, você me trairia? O Lau responde que não e ele, opa, beleza, então nós temos uma aliança. Aqui foi da mesma forma. Outro ponto interessante é a sinceridade do Rob Lucci. O Vegapunk perguntando qual é a sua missão, ele vai lá e responde. O que você vai fazer? Ele vai lá e responde. Não, nós vamos matar todos os Serafins. Não, nós vamos matar a Stussy também. E esse ponto aqui foi interessante, porque o Kako tá tentando ali convencê-los a convencer o Luffy e o Zoro a soltarem os dois, mas o Rob Lucci não tá ajudando. Um terceiro ponto interessante é que foi revelada a Akuma no Mi do S-Hawk. A sua Akuma no Mi é a do Mr. One das Bones, a Super no Mi, Akuma no Mi do Aço. Eu não gostei muito, achei que poderia ser outra, acho que seria mais interessante se fosse a Akuma no Mi do Bug, por exemplo, e o Oda nos mostra outros usos para esse poder que seria bem interessante, ainda mais na sua batalha contra o Zoro. Mas a Akuma no Mi das Bones para ele também faz muito sentido. Lembrando que a força de uma Akuma no Mi só depende do seu usuário. Quanto mais o seu usuário for forte, mais ele consegue extrair poder da sua Akuma no Mi e se tornar forte também. Então a gente não pode achar que o S-Hawk com a fruta do Mr. One vai ter a força do Mr. One. Na verdade, ele é mais forte. E muito provavelmente ele não seria cortado pelo Mihawk, sei lá. Porque além de ter a fruta do aço, ele tem a resistência da sua raça, ele é modificado tecnologicamente, geneticamente, de todas as formas, então ele tem uma resistência que aumenta a resistência do aço. E a gente não sabe qual a resistência que ele tem realmente tendo essa Akuma no Mi. Mas eu preferia que fosse a Akuma no Mi do Bug, mas é só uma preferência mesmo, só que essa Akuma no Mi faz bastante sentido para ele. O Luffy acaba tomando uma decisão, o Luffy e o Zoro na verdade, porque pela grande quantidade de inimigos e de aliados que eles têm que enfrentar e proteger consecutivamente, eles precisam de ajuda, e por isso eles resolvem libertar o Lucci e o Kako para que eles possam lutar juntos. E esse ponto aqui é interessante porque o Luffy dá aquela gastada no Rob Lucci e no Kako, vocês sabem que vocês não podem bater em mim, não sabem? Então não vão descontar nos meus amigos, beleza? Aí o Lucci fica boladaço. Esse ponto foi interessante porque o Luffy foi muito inteligente. Ele chamou toda a atenção do Rob Lucci pra ele e tirou dos seus amigos. Assim como ele fez com o Aokiji antes deles chegarem lá em Water 7. O Luffy lutou contra ele e desafiou ele para um duelo. E se o Aokiji fosse atrás dos outros Mugiwaras depois de vencer o Luffy, ele era que seria o vilão. Então ele não foi. Depois de derrotar o Luffy, ele foi embora. Porque se não fosse por esse desafio do Luffy, o Aokiji poderia ter ido acabar com o resto do bando. E aí ele não foi. Com o Rob Lucci foi exatamente da mesma forma. O Rob Lucci caiu no papo do Luffy e agora ele só planeja matar os outros Vegapunks e os outros Mugiwaras depois que o Luffy for morto. E isso resulta em os Mugiwaras estarem seguros agora porque o Rob Lucci não vai fazer nada com eles e também não vai vencer o Luffy, não tem a possibilidade de vencer. Aqui nós temos duas duplas, o Lucci e o Luffy versus o SB, o Zoro e o Kako versus o S-Hawk. E aqui nós temos uma grata surpresa porque o Guia Force voltou mais uma vez.
muita gente estava se questionando se o Luffy ainda iria utilizar essa transformação ou se só ia utilizar o Gear 5 daqui pra frente, porque é o seu despertar. Eu imaginava que não, o Luffy nunca deixou de utilizar seus Gears anteriores depois que utilizou o Gear Force, e ele também não deixaria de utilizar os outros para utilizar só o Gear 5, e ele também não pode abusar muito do Gear 5. Então o Gear Force voltou mais uma vez, e dependendo do inimigo, o Luffy vai conseguir meio que ir aumentando ou escalando o seu poder até chegar no Gear 5. Então nessa situação ele precisa de um poder de ataque maior, Baldman. Se ele precisar de uma velocidade, Snakeman. E por aí vai, até ele escalar para o Gear 5. E aí nós temos uma incrível página dupla do ataque duplo das duas duplas, atacando o S-Bear e o S-Hawk e jogando eles para longe. Isso não significa que eles foram derrotados, e eu acredito que está longe. Mas só o fato do Lucci e do Luffy não terem ido para o seu despertar contra eles, significa que eles conseguem lidar com essa situação com seus poderes ali medianos. Não que os Serafins vão dar um dano absurdo ou um trabalho absurdo para eles. Até porque eles também não precisam necessariamente derrotar os Serafins ali. É só pará-los até que eles consigam zarpar da ilha. Aqui corta para o verdadeiro Vegapunk, e nós temos revelado qual é o seu paradeiro. Ele está preso junto com outros CPs que acabaram sendo presos, que foram revistar Egghead e acabaram sendo presos. E aí, nós temos que o Vegapunk não sabia disso, então a gente já pode descartar o original como traidor, mas ele fala que a sua pesquisa para o governo mundial, a pesquisa dos seus poneglyphs, não deveria ter vazado para o governo mundial, além do fato de que os CPs foram atacados pelos Reis dos Mares modificados. Isso me faz pensar que não deve ter só um Vegapunk, um clone do Vegapunk traindo ele. Podem ter mais de um clone, quem sabe 2 clones do Vegapunk juntos, querendo trair o original por algum motivo que a gente ainda não sabe. Eu duvido do Pitágoras e agora da Lilith, porque ela trabalha lá com os Reis dos Mares. Então não duvido que pode ter sido os dois a traírem um Vegapunk original. Já começa a desconfiar de mais de um. Agora a gente vai para a melhor parte desse capítulo, porque a gente sai de Egghead e vai para Elbaf, e tem diversas revelações por lá. Primeiro, nós temos uma criança gigante pedindo para navegar com o Shanks. O Shanks é mostrado nesse capítulo, uma grata surpresa. E aí essa criança pedindo para navegar com ele e sendo rejeitado. E indo reclamar com a garçonete. Um paralelo muito bem feito do Oda com o Luffy e a Makino. E isso pode querer nos dizer, ou Oda está querendo nos dizer, que possivelmente no passado o Joy Boy foi uma criança, foi um gigante na verdade, ou é da raça dos gigantes. Tem esse paralelo desse gigante com o Luffy e da Makino com essa gigante, porque ela se mostrou meio apaixonada ou balançada pelo Shanks. E isso pode querer nos dizer que o Shanks tem alguma coisa com a Makino, e quem sabe até aquela criança que ela tem não seja do Shanks, porque eles tiveram alguma relação no passado. Esse ponto aqui é interessante. Um outro ponto, ou um outro detalhe desse capítulo é que a aparência dessa criança gigante, ela se parece muito com Viking, o Viking, que é um seriado que o Oda ele assistia quando era criança e que inspirou ele a criar o One Piece. Então essa foi meio que a forma como o Oda agradeceu por essa inspiração em criar esse personagem que pode ser importante em arcos futuros. Quem sabe quando os Mugiwara chegarem em Elbaf. E aí essa criança pode ser trabalhada, ter um papel importante. Foi algo que eu vi nesse capítulo aqui. Nós descobrimos também algo bem interessante, que quando o Kid atacou o Shanks, na verdade ele nem chegou a ver o rosto do Shanks. Ele foi derrotado antes disso. Algo que também aconteceu com o Luffy, por exemplo. Ele seria derrotado primeiro pelo Cracker, ou era pra ser assim, e ele nem veria o rosto da Big Mom, mas acabou que no final do arco ele viu. Só que o Kid, ele não teve essa chance, ele lutou contra o Ben Beckman e acabou perdendo o seu braço. Porque o Ben Beckman fala que esse cara tá zangado com eles, e o Lucky Who vai lá e responde: você acha que ele tá com raiva demais? Quem? No caso, seria o Ben Beckman. Então, muito provavelmente, foi o Ben Beckman que arrancou o braço do Kid e depois mandou ele ir embora. Aqui a gente tem uma incrível página dupla que mostra ali o Shanks, o seu bando, e também mostra 2 gigantes lá atrás. E o Shanks pede ajuda para esses 2 gigantes, que no caso são revelados sendo o Dory e o Brog. Eles saíram de Little Garden e agora estão em Elbaf. A última vez que a gente viu os dois,
foi numa história de capa dos Mugiwaras, a gente pode dizer assim, que é pelos Converseres do mundo, onde mostra ali os Mugiwaras voltando depois do time skip. E eles estão lutando na base do socão porque suas armas tinham arrebentado. E a gente também vê o Kashin e o Oimo. São dois gigantes que apareceram lá em Enies Lobby e eles falaram que iriam buscar os seus capitães lá em Little Garden. Então eles acabaram cumprindo a sua promessa e trouxeram os dois agora para Elbaf. E o Shanks é aliado de toda essa rapaziada aí. Um detalhe interessante era que o Shanks já iria zarpar para algum lugar que a gente não sabe onde é, e o Kid chegou nesse momento. Ele até pergunta se é um momento bom ou ruim, o Kid ter chegado ali. E eu acho que ele ainda não resolveu a situação com o Bartolomeu. Ele deve ir resolver essa situação agora, depois de ter reencontrado os seus amigos, e agora o Kid chegou e ele vai ter que resolver isso também. Então vai resolver com o Kid e depois vai atrás do Bartolomeu. Por isso que não foi revelado nada dele nesse momento aqui. Porque eu acho que, se eu não me engano, ele está em outra ilha que não é Elbaf. Esse capítulo fecha com Shanks dando um ultimato para o Kid, dizendo que é bom eles deixarem os seus poneglyphs e irem embora, ou enfrentá-los ali e morrer. Foi basicamente o que ele diz. E aí, fora do País de Wano, nós vemos o navio do Kid lutando com outros navios ou capitães aliados do Shanks. E aí o Killer é a voz da razão e diz assim, ó, da última vez que a gente veio aqui, a gente foi enfrentá-los, você perdeu o braço e nem conseguiu encontrar o Shanks. Dessa vez você pode perder até mais que isso. Ou no caso, seria o outro braço, será? Ou então realmente perder a vida? Ele fala que, na verdade, eles só podem se preocupar se eles perderem, porque ele realmente está confiante de que vai fazer alguma coisa ou de que vai conseguir vencer. Aqui nós temos o Shanks caminhando em direção à beira do mar ali de Elbaf, porque ele não quer lutar na ilha, e diversos outros capitães clamando pelo Shanks como se ele fosse realmente um chefão do submundo. Além de ser um Yonkou, pode ser um chefão do submundo, que a gente ainda não sabe, porque todo mundo chama ele ou age com ele como se ele fosse realmente um chefão de máfia. E agora ele vai lutar contra o Kid. A gente tem ali a página final mostrando o rosto dos dois, como se eles estivessem se encarando, mas eles ainda não se viram. E essa batalha aqui vai ser interessante, como a batalha do Law com Barba Negra. Será que o Oda vai mostrar alguns painéis desse início de batalha? Seria bem interessante. É com isso que a gente fecha esse capítulo aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Já comentem aqui embaixo o que vocês acham que é o Vegapunk traidor. Também comentem se vocês acham que o Kid tem alguma chance de vencer o Shanks, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!